O texto da primeira epístola de João, por favor, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, por favor. No verso 5 deste capítulo, João escreve assim: provavelmente os cristãos que viviam na Ásia Menor, região da cidade de Éfeso e outras, muito relacionadas ao apóstolo. Ele escreve assim a partir do verso 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Houve um período em que ser cristão era quase que um demérito, quase que uma, situação que impedia as pessoas de certas condutas, práticas, inclusive de certas vidas ou de comportamentos. Mas depois de um determinado momento isso mudou e nós começamos a ter um conjunto de celebridades que se converteram à fé chamada evangélica. Não vou me abster aqui de citar nomes, mas os irmãos com certeza conhecem, talvez melhor do que eu, um número razoável de celebridades que se declaram evangélicos. Entre eles, alguns, eu me lembro, estava ainda em Goiânia, como uma delas que se tornou evangélica, foi fazer um show nos mesmos moldes que fazia antes da sua, alegada conversão. O show que, na realidade, ofende qualquer princípio moral, para não dizer cristão, mas, ainda assim, era considerada evangélica. Várias. Outra que, há pouco tempo atrás, se declara de evangélica, mas que não viu nenhum constrangimento em sair em um desfile de uma escola de samba no meio do próprio carnaval, como se isso e a fé cristã não tivesse nenhuma, diferença, nenhuma oposição. Há pouco tempo atrás também uma outra celebridade dessas, uma mulher, se declarou evangélica e afastou-se por um tempo das telas, mas logo depois retornou, inclusive assumiu um relacionamento homossexual, mas ainda assim se declara evangélica. Como se isso, na verdade, e a fé evangélica não tivesse nenhuma, contraposição, nenhuma incoerência nesse sentido. Mas não são só celebridades. Se nós pararmos para pensar, no período do nosso anterior presidente Temer, 32 deputados, senadores da chamada bancada evangélica, e eu estou falando do âmbito federal, não estou falando do estadual nem do municipal, a situação ficaria um pouco mais grave, mas 32 deles estavam respondendo processos, eram acusados e estavam sendo investigados, todos eles da bancada evangélica. E juntamente com isso, também havia um outro grupo, deles 11 eram réus. E esses réus, na verdade, vários deles são pastores
conhecidos como evangélicos. Isso para não mencionar o nosso último representante evangélico que assumiu, na verdade, a presidência da Câmara e quase nos mata de vergonha, não é verdade? Fatos de inúmeras pessoas que, na realidade, expõem uma fé evangélica, mas cujo comportamento diz exatamente o oposto. Isso que acontece entre as celebridades não é, na verdade, prerrogativa deles. É apenas a exposição pública daquilo que acontece também daqueles que não têm os seus atos e sua vida privada exposta. Mas hoje em dia é muito comum no seio da igreja pessoas confessarem a fé evangélica, mas ao mesmo tempo levarem uma vida que contraria exatamente a fé que professam. Não vem nenhuma dificuldade nessa, digamos, conciliação de um comportamento ofensivo a Deus e ao mesmo tempo a fé que professa ou que declara, digamos assim. A verdade é que existe uma grande diferença entre se declarar cristão e ser cristão. Há uma diferença em se dizer evangélico e viver o evangelho. E essa diferença é evidente, embora todos nós, ou muitos de nós, tentemos negar. Na semana passada, quando começamos a estudar aqui o Evangelho de João, os irmãos devem se lembrar, a Epístola de João, a sua primeira carta, perdoe, nós dissemos que João escreveu com alguns propósitos bem específicos. O verso 4 do capítulo 1 diz que estas coisas ele escreveu para que a nossa alegria seja completa, os irmãos devem se lembrar disso. E com isso ele está dizendo que o seu propósito é gerar em nós exatamente essa alegria. Os irmãos se lembram que no capítulo de número 2, no verso 1, que lemos esta noite, ele diz que estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, ou seja, para que a nossa vida possa ser uma vida de fato de santidade, coerente com essa fé, é o que ele propõe. E no capítulo 5, no verso 13, ele diz que estas coisas eu vos escrevo para que tenhais certeza, para saberdes exatamente que tendes a vida eterna, ou seja, para que tenhamos a certeza dessa vida eterna. E é sobre esse ponto que eu gostaria de iniciar esta noite olhando para esse texto. Na verdade, o texto aborda os três aspectos, os três propósitos, mas particularmente nessa ideia de ter certeza que, ou seja, ter certeza da vida eterna não é apenas nós estarmos certos de que o nosso lote no céu está adquirido, comprado e reservado, e nos esperando e nos aguardando. Não é a certeza de que se morrermos hoje estaremos no céu. Para João isso tem uma implicação muito mais ampla. Quando ele diz que é para ter certeza que temos a vida eterna, é a certeza de que pertencemos a Deus, é a certeza de que cremos nele, é a certeza de que fazemos parte do seu povo, é a certeza de que somos de fato cristãos, de que somos de fato pessoas que confessam essa fé cristã e como cristãos que somos, na verdade, servimos e pertencemos a esse Deus. E de onde vem, de fato, essa nossa certeza? Percebam, é exatamente isso que ele escreve, ou pelo menos descreve nesse argumento que começamos aqui a ver. Se você puder, veja o capítulo 2, o verso número 5, tá? Quantas vezes ele usa essa expressão. No capítulo 2, verso 5, ele diz o seguinte: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, nisto, diz ele, sabemos que nisto sabemos que estamos nele. Nisso nós temos certeza que pertencemos a Deus, nisso nós temos a certeza que estamos em comunhão com Deus. Percebem que a ideia do verbo saber aqui não é um mero conhecimento, mas é a absoluta certeza de que eu estou com Ele. Veja o capítulo 3, verso de número 14, se puder, e aqui ele nos diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, como é que eu tenho certeza de que eu, na realidade, estarei com Cristo, ou seja, que já tenho a vida eterna e que passarei da morte para a vida? Como é que eu tenho absoluta certeza disso? Como é que eu sei disso? Nós sabemos porque, na verdade, amamos os nossos irmãos, diz ele. E o próprio capítulo 5, verso 13, a mesma ideia, de sabermos que temos essa vida eterna. Como é que eu tenho certeza? Como é que eu e você podemos afirmar que somos cristãos?
Nós gostamos muito do texto de Paulo, em que ele diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos cristãos. Isso é bacana e é ótimo para nós, porque é um testemunho íntimo, subjetivo, está no meu coração, você não pode ver. O Espírito Santo testifica para mim, com o meu espírito, de que eu pertenço a Deus, de que eu sou de fato cristão. Então, ponto final, é uma questão de foro íntimo, é uma questão pessoal minha, e portanto é o que o Espírito diz ao meu coração. Contudo, só isso não é toda a verdade bíblica. John Stott, comentando esse texto, ele na verdade cita um escritor, Robert Law, que escreveu em 1885, tá? A palavra de Deus não passa, a verdade de Deus continua verdade sempre. Mas em 1885 ele fez um estudo sobre a primeira epístola de João. E ele intitulou a epístola com o título, ou o estudo dele com o título As Provas da Vida. Esse é o título. Porque Law, estudando a carta, percebeu que ela nos dá 3 provas que ele chama de provas cardinais, ou seja, aqueles pontos cardeais que nos conduzem, 3 provas que na realidade demonstram que eu e você somos de fato o que dizemos ser. A primeira, diz ele, é uma prova teológica, doutrinária. Se cremos e confessamos a Cristo Jesus, exatamente como a Escritura descreve, que ao longo da carta os irmãos vão perceber, várias vezes ele diz isso: se eu reconheço que ele é o Cristo ressurreto, que ele veio em carne, que ele teve corpo, que ele ressuscitou e que ele é o Senhor de todas as coisas, ou seja, se a minha fé, a minha doutrina, a minha teologia é exatamente aquela que Deus afirma ser. Não basta uma mera declaração, não basta apenas crer em Jesus Cristo da maneira como eu quero crer, da maneira como eu desejo crer, da maneira como eu decido crer. Para isso existem vários pastores, tá? Inclusive alguns ex-presbiterianos, como Caio Fábio, que hoje tem uma fé que ele criou para si, e que não é mais a fé bíblica. Portanto, não é como ele quer, mas como a Escritura diz. Se eu creio como Deus diz na palavra que ele é, e por isso é uma prova teológica. Para nós isso é bem conhecido. Mas em segundo lugar, Robert Law diz que na verdade existe uma outra prova, que é a prova moral, que é quando a minha conduta, quando o meu comportamento, com a maneira de eu viver, como o caminho que eu sigo, os meus passos, minhas palavras, meus pensamentos, minhas ações, meus sentimentos, estão de acordo com aquilo que eu creio. Essa prova moral diz que eu sou cristão. Se eu falhar nessa prova, há uma grande probabilidade de eu achar que sou e não sou, ou eu dizer que sou e não sou. Meus irmãos, que sentido faz? Os irmãos se lembram dessa cena? Evangélicos orando por um dinheiro que era fruto de corrupção e escondendo esse dinheiro dentro das suas roupas íntimas. Em que sentido isso demonstra a fé cristã? É exatamente o oposto. É exatamente o contrário do que Deus escreve. Por isso, existe uma prova moral. E por fim, ele acrescenta a terceira, que é exatamente a prova social, que é aquela que diz respeito a nossas relações. Aquele que ama a Deus, aquele que ama o próximo, aquele que na verdade vive nessa relação pessoal ou interpessoal ou com as outras pessoas de forma cristã. Ou seja, isso também é uma prova, a maneira como nós nos tratamos, a maneira como lidamos uns com os outros, a forma como tratamos aqueles que trabalham conosco, por exemplo, vai demonstrar o quão cristãos somos. É simples, né? A arquitetura demonstra isso. Se você olhar uma planta de um apartamento de hoje em dia, o chamado departamento de empregada, que é aquele quarto escondido, que fica depois da área de serviço, se eu estiver enganado, me corrijam, tá certo? Não faz parte da casa, é um anexo. Se pudesse, seria excluído dela, mas está lá no fundo. E naquele quarto de empregada, que é enorme, vocês já viram o quarto de empregada, né? Os apartamentos é enorme, cabe todo mundo lá dentro. Se puder, uma cama e um guarda-roupa, e assim, para você abrir o guarda-roupa, quase que você tem que desmontar a cama, para poder comportar os dois. E um banheiro, que é também enorme, tá certo? A impressão que se dá é que a pessoa se assenta no sanitário, escova o dente e toma banho ao mesmo tempo, que é tudo no mesmo local.
tá certo? E aí temos lá uma pessoa trabalhando, uma empregada doméstica, que come depois de todo mundo, dorme depois de todo mundo, que não tem acesso à vida da família, mas mora em minha casa. Então nós, cristãos, nos reunimos, prestamos culto a Deus, e amanhã, quando a empregada chegar em casa, ela será tratada como uma escrava e não como uma pessoa. Isso diz respeito a uma prova social, para saber se somos de fato cristãos. Um teste, segundo Robert Law. E exatamente esse teste que vemos aqui nas palavras de João, e que eu gostaria de mostrar aos irmãos. Não vamos tratar de todo o texto, mas apenas do primeiro argumento dele, que vai do verso 5 ao verso de número 6. Se o irmão observar, existe uma estrutura bastante comum nesse texto. Ele sempre traz as palavras trazendo da mesma forma, da mesma maneira de se proferir. Toda vez ele introduz com essa expressão, verso 6, por exemplo, se dissermos. Verso 8, se puder ver, se dissermos. Verso 10, ele diz, se dissermos. São três argumentos diferentes a respeito do pecado e que ele está proferindo. Claro, aqui é retórico. Se dissermos, não é João dizendo que os cristãos vão dizer, mas ele está trazendo a hipótese que se porventura algum de nós disser aquilo que está aqui descrito, isso trará uma consequência. A consequência é descrita em cada uma dessas partes. Ou seja, nós mentimos e não praticamos a verdade, fazemos a Deus mentiroso, é uma consequência do que eu afirmo. E diante disso ele levanta uma outra hipótese: se porém, se contudo, se por outro lado eu tiver uma conduta diferente dessa, então, neste caso, a solução de Deus é aplicada em nossas vidas. Se você ler os três argumentos têm essa mesma estrutura. É João argumentando a partir da sua perspectiva cristã contra essa forma de pensar que vemos aqui. Ou seja, tem sempre aqui significados diferentes para cada uma e indicam uma postura diferente daquelas pessoas contemporâneas de João, que não é muito diferente do nosso tempo relativo propriamente ao pecado. Principalmente dessa doutrina do pecado que tem, de certa forma, esvanecido dos nossos dias. A doutrina do pecado ficou enfraquecida. Aliás, nem se deve falar mais em pecado. Você deve usar outros termos, né? Todos nós temos falha, então falha é melhor do que pecado. Concorda? Todos nós erramos. Errar é melhor do que pecado. No final, me desculpe a expressão, mas a desgraça é a mesma. Falha, erro e pecado é uma ausência, digamos assim, de graça provocada em nossas vidas pelos nossos próprios erros. É, na verdade, a expressão dessa verdade ou dessa palavra. Ou seja, existe em nós exatamente esse enfraquecimento nos nossos dias da doutrina do pecado. Por isso é importante que lemos aqui, e quero chamar a atenção para os irmãos para aquilo que João escreve. Todos esses argumentos são introduzidos por uma primeira expressão, por uma primeira afirmação, por uma afirmação doutrinária, teológica, da qual ele descreve, ou pelo menos decorre todos os seus argumentos. Verso 5, a mensagem que nós temos ouvido de Deus e que nós anunciamos, que é exatamente a mensagem que ele fala, do verso 1 ao verso 4, é simples. A mensagem é: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ponto. A informação é exatamente essa: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Como já disse, isso é uma figura de linguagem muito comum na Escritura. Por várias vezes aparece essa identificação de Deus como luz, a verdade de Deus como luz, como lemos no prólogo de João hoje, ou seja, a luz era a vida dos homens, Ele é a luz que ilumina todos os homens. Deus é luz e nele não existe treva. Não existe nenhuma possibilidade disso. Nenhuma possibilidade de haver luz e treva. A figura de linguagem é simples de ser compreendida. Se você conseguir reunir no mesmo ambiente luz e trevas, me informe. Se a luz agora, a energia terminar, não haverá luz, será treva. Onde há luz, não há treva. Onde há treva, não há
luz. Não existe a possibilidade de reunir treva e luz. Nós aqui na nossa cultura, digamos, ocidental e principalmente portuguesa, nós gostamos de usar uma outra expressão. A gente não usa luz e trevas, nós usamos água e óleo. Não é isso que o nosso ditado diz? Não se misturam. Você pode tentar como for, mas são dois elementos que não se confundem, porque eles não se misturam. A verdade é a mesma, luz e trevas não se misturam. Deus é luz, e se Deus é luz, não pode haver em Deus treva nenhuma. Alguma novidade nisso? Aparentemente não, mas às vezes me surpreende, por exemplo, pessoas usando símbolos. Quando ele saiu, ele tinha esse nome, depois mudaram, realmente não entendo nada de chinês, mas de qualquer forma, aquele símbolo do Xinxin, ou seja, não sei se não já viram, é na verdade uma espécie de círculo cuja parte do círculo é negro com um ponto branco e a outra parte é branco com um ponto negro. E as pessoas usavam, porque é bonitinho, né? A gente gosta de usar. Qual que é o significado desse símbolo? É que em tudo que é negro existe um branco, em tudo que é branco existe um negro. Em todo bem existe um mal, e em todo mal existe um bem. Ou, em outras palavras, em toda luz existe treva, em toda treva existe luz. Isso não é fato, é impossível que isso aconteça, e é isso que João está dizendo. Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. É isso que nós anunciamos a vocês. Por isso ele passa a argumentar a partir exatamente daquilo que era dito pelos oponentes de João. O que eles afirmavam? Verso número 6: se dissermos que mantemos comunhão com ele, que é luz, e andarmos nas trevas, então mentimos. Era essa a afirmação, era a ideia, a hipótese de que eu posso andar nas trevas e manter comunhão com Deus. O que de fato era anunciado aqui? É uma hipótese, veja bem, o verbo já vem no modo subjuntivo. Se nós dissermos que, a ideia era exposta pelos opositores de João. E não é, veja bem, alguma coisa do passado. Isso é muito mais presente do que a gente imagina. O que era afirmado aqui é que aquilo que na realidade você faz com a sua vida, com o seu corpo, não afeta a sua alma. Tá? Era uma espécie de pré-gnosticismo, de que na verdade matéria e espírito não se confundem. Portanto, o que você faz com o seu corpo não tem alteração nenhuma com o que acontece na sua alma, na sua vida espiritual. Essas coisas estão separadas. Por isso não importa a maneira como você viva. O importante é a sua religiosidade, a sua espiritualidade. É você no seu íntimo, na verdade, viver assim. E isso não é coisa do passado, tá? Isso é coisa do presente. Há muitas pessoas dizendo que o pecado não tem direta relação com a nossa vida espiritual, de que nós podemos perfeitamente caminhar e praticar a nossa vida sem que isso traga qualquer relação ou tenha qualquer relação com o tipo de vida que nós vivemos. Como se nós pudéssemos de fato andar nas trevas e ter comunhão com aquele que é luz. É essa a ideia, e isso ocorre inclusive com muita frequência, basicamente. Uma dessas celebridades que eu mencionei aqui, e que eu omito o nome, perdão, mas uma delas afirmou o seguinte: quando ela saiu como destaque na escola de samba, provavelmente muito bem trajada, como é própria, mas quando ela saiu em destaque na escola de samba, algumas pessoas criticaram. E a sua resposta é: o que importa é o que eu tenho no meu coração, e não o que eu faço. O que importa é eu e Jesus e Deus, e não o padrão moral que as pessoas querem nos impor. Veja bem, não é diferente. É a ideia de que qualquer forma de vida que levarmos não afetará a minha vida espiritual. Em outras palavras,
nós estamos dizendo com isso, se assim agirmos, que andamos nas trevas, mas isso não afeta a comunhão que eu tenho com Deus. Não afeta de forma alguma a minha vida espiritual com Deus. É essa a proposição, é essa maneira com que algumas pessoas viam o pecado no passado, e se eu não estiver enganado, é a maneira como as pessoas estão vendo o pecado nos dias de hoje. Não importa, eles podem cometer todos os tipos de pecado, e isso não altera a sua vida de maneira nenhuma. Recebo uma ligação, membro da igreja não atual, é claro, mas lá no passado, a primeira igreja que eu pastoreei, e uma irmã me ligando, e ela, na verdade, tinha um grave problema, um problema muito incomum, raro de se ter, porque na verdade ela não controlava a sua língua. Vocês sabem que isso não acontece assim com tanta frequência, mas ela tinha esse problema. Aí ela me telefona: pastor, tudo bem, como é que você vai? Vou bem. Pastor, eu tenho uma boa notícia para o senhor e uma má notícia. Eu falei: tá bom, minha irmã. Ela já tinha feito aconselhamento comigo várias vezes para ver se controlava, mas parece que não estava surtindo o efeito necessário. Qual que é a boa notícia? Falou: olha, acabei de instalar um telefone em minha casa, esse é o meu número, se eu quiser anotar. Por favor, eu anotei. Parabéns, que bom. Pastor, mas qual que é a má notícia? Pastor, se sem telefone já era um problema, imagina agora com esse telefone. E parece que assim, não havia nenhum problema. Ela podia falar mal da vida de quem quisesse, ainda mais agora com o telefone, é que ninguém ia segurar aquela mulher. E no entanto, ainda assim, a sua vida espiritual continuava sendo plena, absoluta, como se nada pudesse afetar. É essa concepção, meus irmãos, que não é do passado, ela continua, ela se reveste, me perdoem a palavra, ela se traveste de outras verdades, de outras filosofias, de outras correntes, de outros pensamentos, e permanece no nosso meio, como se nós pudéssemos de fato viver a vida que quiséssemos, cometer o pecado que quiséssemos, e isso não fizesse a menor diferença na minha relação com Deus. Era essa a proposição. E por isso João acrescenta aqui quais são as consequências de quem afirma isso. Veja bem, não é só afirmar, mas pratica isso, que pensa isso. Quais são as consequências? Ele aponta logo depois, se os irmãos puderem perceber. Diz ele no verso 6, se fizermos isso e andarmos nas trevas, literalmente nós mentimos. Essa é talvez uma das palavras que nós mais temos medo de ouvir. Se você chamar alguém de mentiroso, chame, mas depois corra, porque a reação não será nada fácil. Se há alguma coisa que nós não admitimos que os outros nos digam, que nós somos mentirosos. Mas João está dizendo com todas as letras, se é assim que você conduz a sua vida, você está mentindo. E faz isso, claro, desse ponto de vista retórico, nós mentimos, ou se nós chegarmos a essa hipótese de fazer tais afirmações, de viver assim, nós mentimos. Não podemos andar nas trevas e ao mesmo tempo vivemos, digamos assim, como se a luz, como se estivesse em comunhão com aquele que na verdade é luz. Isso é uma mentira. Se alguém afirmar para você que aquilo que você faz com o seu pensamento, com a sua palavra, com os seus sentimentos, com o seu corpo, não afeta a sua vida espiritual, isso é uma mentira. Deus está dizendo que é uma mentira. Não creio, não pense que isso não tenha relação, digamos assim, com a nossa vida pessoal, porque estamos intimamente ligados a tudo isso. A nossa vida espiritual se expressa em tudo aquilo que fazemos. A nossa espiritualidade depende exatamente disso que nós fazemos. Por isso ele diz claramente que mentimos, e não somente mentimos, diz o texto, além de mentir, não praticamos a verdade, porque esse é um outro ponto importante da Escritura. Verdade não é apenas aquilo que eu digo, verdade é aquilo que eu pratico, que eu vivo.
Verdade não é, na verdade, não é um conjunto de palavras, de pensamentos, de conceitos que eu, com o meu assentimento intelectual, declaro. Verdade é aquilo que transparece na minha vida. É preciso existir um mínimo de coerência entre o que eu afirmo e o que eu vivo. Porque se eu não vivo o que eu falo, eu não pratico a verdade, eu não vivo a verdade, eu sou um mentiroso, se assim os irmãos preferirem ouvir. Mas é exatamente o que a Escritura nos mostra, ou seja, é necessário entender que não apenas praticamos, ou nós mencionamos ou dizemos uma mentira, mas nós na verdade não praticamos a verdade, nós não vivemos a verdade, porque a verdade foi feita para ser vivida e não apenas para ser dita. Por isso ele faz exatamente essa observação. Por isso nós também devemos ter muito cuidado para aquilo que nós, na verdade, vivemos, não contradiga o que nós praticamos. E não sei vocês, mas diversas vezes somos tomados por essa incoerência. Certo? Nós, por exemplo, um exemplo simples, dirigimos no nosso trânsito da vida, todos os dias. Eu lembro de um pastor amigo meu, ele contava isso, e o filho dele pequeno no carro, agora já está rapaz, já está preparando para casar inclusive, mas o filho dele no carro e ele caminhando e dirigindo, e era uma cidade que possuía muitos índios, havia algumas aldeias indígenas, e toda vez que alguém cometia algum equívoco no trânsito, passava, fechava, atravessava a rua fora do lugar, ele comentava assim, meio que, digamos assim, com abreviatura, para não ensinar o filho dele a usar esses termos. Aí ele sempre dizia, ô seu id. Id vocês já sabem qual que é o complemento, né? Está chamando a pessoa de idiota, mas aí ele dizia, ô seu id, ô seu id, outro id, o tempo todo dentro do carro comentando. Pois bem, um dia ele passa sobre uma ponte que cruzava uma cidade da outra, e parado na ponte está um índio, e o filho diz, olha lá pai, olha um índio ali. Nós às vezes corrigimos, inclusive os nossos filhos, e cometemos a falta que nós de fato acusamos. É essa a perspectiva de João. A verdade não é apenas para ser dita, a verdade é para ser vivida. Temos que ser coerentes. Eu detesto estar no lugar e alguém furar a fila e passar na minha frente. Mas quando me dá a oportunidade, eu, sem problema nenhum. Por quê? Porque nós não temos aquele senso de coerência. Eu digo uma coisa e vivo outra. Para Deus não existe exceção neste caso. E por isso ele diz que nós não praticamos essa verdade. Por isso, e porque Deus é luz e dele não há treva nenhuma, como ele diz, ele então nos conduz à segunda hipótese. Verso 7 ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz. Deus é luz, e se eu andar, ao invés de andar nas trevas, andar na luz, que é a outra hipótese, que é a outra possibilidade, não existe uma terceira, ou eu ando nas trevas, ou eu ando na luz, não existe meia luz, tá? Só nos jantares românticos, tá bom? Mas não existe meia luz, ou é luz ou é treva. Se eu for caminhar, eu tenho que caminhar ou em treva ou em luz. Se eu andar na luz, que é a segunda hipótese, diz ele, então, acrescenta ele aqui, claramente, se eu caminhar de acordo com aquilo que eu creio, que eu confesso, se eu caminhar não na perfeição, veja bem, não é caminhar sem cometer pecado, porque nós o cometeremos, mas se eu caminhar com a disposição de realmente proceder como Deus quer, no esforço contínuo, na minha luta contínua para andar nessa luz, se assim eu fizer, então outras consequências acontecem em minha vida. Por favor, diz ele no verso 7, primeiro, mantemos comunhão uns com os outros. E é bacana o que João faz aqui, porque ele vai um passo além. Ele não apenas diz, como no verso 6 ele disse,
mantemos comunhão com Deus, mas ele diz, nós mantemos comunhão com Deus, e mais do que isso, nós mantemos comunhão uns com os outros, porque essa é uma verdade que às vezes nós queremos negar. Entendam, meus irmãos, e quando eu digo aos irmãos, eu estou dizendo a mim mesmo, nós precisamos compreender que somente a santidade une e gera comunhão. Pecado nunca uniu, o pecado sempre separa. Não há uma ocasião em que o pecado tenha reunido pessoas, tenha gerado comunhão. As pessoas podem se associar para cometer um crime, mas elas não têm comunhão. Têm interesses comuns, têm propósitos comuns, cometem faltas comuns, se envolvem em pecados comuns, mas elas não possuem comunhão. Não existe comunhão. Paulo já havia escrito isso, dizendo que não existe a possibilidade de haver comunhão da luz com as trevas. Não existe essa possibilidade. O pecado sempre separa. Então a única possibilidade de mantermos comunhão é por meio da santidade de Deus, é por meio de andar na luz. Tenham absoluta certeza, o pecado jamais nos unirá. Nunca fará de nós um só. Aliás, não preciso prolongar muito nisso, mas os irmãos sabem perfeitamente bem que os nossos problemas de relacionamento são originados em quê? São causados pelo quê? Não é a santidade que nos separa. O que nos separa é o pecado. Envolva-se em pecado e pode ter certeza, a separação começa entre pais e filhos, entre irmãos, entre membros de igreja, entre casais, e a separação continua ao longo de todo o tempo. Toda união resultante do pecado, ela é temporária e é uma falácia, porque ela termina em separação. Porque só a santidade gera a comunhão. Temos comunhão um com os outros, e mais, diz o verso, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A única solução para o pecado que nós cometemos, nós que queremos andar na luz, é o sangue de Jesus. É Ele quem nos purifica, é Ele quem, na verdade, nos permite estar diante dEle de maneira pura. É Ele que nos permite, esta noite, oferecer ao Senhor um culto, provindo de mãos e pessoas impuras, mas que foram purificados por esse sangue, em comunhão uns com os outros e comunhão com Deus, porque nós andamos na luz. Porque se alguém imagina que Deus estará satisfeito com o que lhe oferece, simplesmente porque veio esta noite, não obstante a vida de pecado que viveu, e principalmente tornando luz em trevas e trevas em luz, podem ter certeza que está completamente enganado. É somente o sangue de Jesus que nos purifica e resolve o problema do pecado em nossas vidas. Eu fiz uma viagem em 2011, se não me engano, para o Amazonas, um projeto social. Levei o Samuel comigo, meu filho, para que ele aprendesse um pouco desse trabalho social tão importante. Muito interessante, porque ele era pequeno ainda, devia ter por volta de 11 anos, 12, 13, uma coisa assim. E ele tem uma foto em casa em que ele é menor do que uma folha de uma árvore de lá. Para ter uma ideia como é surpreendente aquela região. Mas muito pobre, socialmente muito pobre. E nós visitávamos comunidades. Eu me lembro que um certo dia estávamos em uma daquelas comunidades, não sei se era a Vila do Jacaré, se foi Fé em Deus, que era o nome das vilas que ficam, mas uma delas, e caminhando com um amigo meu, que era pastor, que foi fotografar, e um outro que é presbítero, que estavam junto conosco, caminhando, fazendo entrevista, e conhecendo as pessoas, fazendo uma espécie de diagnóstico social da região. E enquanto caminhávamos, já tínhamos caminhado o dia inteiro, parado para almoçar, já caminhado de novo, andando pelos lugares, e muitos deles com água sobre as ruas, você anda exatamente sobre madeiras, é muito interessante, muito bonito, mas também muito pobre, e já estávamos cansados, e aí paramos em uma casa, até por curiosidade, porque a família criava uma cobra numa árvore, bichinho de estimação, coisa assim,
E os meninos subiram para pegar a cobra para mostrar para a gente e tal, etc. Tirar foto com a cobra no mão, essas coisas de turista. E a senhora da casa, muito pobre, havia acabado de passar um café. Imagina, você caminhou o dia inteiro. Por volta ali das 4h30, 5 horas da tarde, aquele cheirinho de café. E é claro, seu organismo já começa a te dizer: você precisa tomar aquele café. E ela gentilmente nos convida para entrar e tomar o café. Não precisou convidar 2 vezes. Entramos sedentos por aquele café. Então ela nos traz um café que com certeza deveria estar muito bom. E mesmo que não tivesse, na fome e no desejo que estávamos, estaria. E nos serve em uns copos de extrato de tomate, de vidro, transparente. Nenhum problema, não faço nenhuma questão de tomar. O problema é que quando eu tomei o copo em minha mão, eu não conseguia ver o outro lado. De tanta sujeira. Marca de dedo. Marca de boca na borda. Sabe aqueles copos que parece que tem alguns meses que não lava? Como é que eu tomo um café assim? E ficamos conversando com ela, e eu balançando o copo, fingindo que estava fazendo o café esfriar, para ver se a conversa acabava antes de eu ter que tomar o café e fosse embora. Pois é assim que eu me sinto algumas noites, quando eu chego aqui para cultuar a Deus. O conteúdo é importante, mas aquilo que conduz o conteúdo é tão importante quanto o que eu ofereço. Não basta meu coração estar emocionalmente desejoso de louvar a Deus, mas é preciso que o meu copo esteja limpo, que eu ofereça a Deus um culto cujas mãos e os corações, no mínimo, lutaram durante esta semana para andar na luz. Esta é a nossa situação esta noite. Essa é a nossa condição, reunidos diante de Deus e talvez justificando os nossos pecados, talvez convencidos de que a vida que vivemos durante esta semana, nossos atos, nossas palavras, nossos sentimentos, não afetam em nada o que acabamos de fazer. Pois se é essa a nossa convicção, a resposta de Deus é mentira. Eu e você não estamos praticando a verdade. A solução de Deus, meu irmão, é que eu e você andemos na luz. E então teremos comunhão com Ele, e uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, esta noite, terá nos purificado para que pudéssemos oferecer a Ele um culto que seja puro e de acordo com a sua santidade. É assim que Deus nos chama para cultuá-lo, porque nele não há treva nenhuma. Ele é luz e quem o ama deve andar na luz. Podemos ir para casa agora e enfrentar uma semana de prova da fé, certo? Alguns dos nossos jovens às vezes até deixam de vir à igreja porque durante a semana tem provas, 2, 3, e dependendo da prova tem que quase que passar a noite estudando. Pois bem, esta semana todos nós temos uma prova diante de nós, a prova da fé. Tem a ver com o que você crê, com o que você confessa sobre Deus, tem a ver com o que você diz. E eu espero que esta noite você tenha dito: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E ainda que uma nova filosofia, um novo pensamento, uma nova corrente, seja ela sociológica, psicológica, seja ela de qualquer natureza que for, venha me dizer que é possível realmente eu, de alguma maneira, misturar o bem e o mal, a minha resposta é mentira.
porque luz e trevas não se confundem. Eu espero que você passe nesse teste e declare que Jesus Cristo é luz, e nele não há treva, não há pecado. Nós estamos envolvidos em um teste, e eu espero que passemos nele. Ou seja, que na realidade ao longo dessa semana eu e você andemos na luz. Pratiquemos a verdade, que as nossas palavras sejam consequência da nossa fé, que os nossos pensamentos sobre os outros sejam consequência do que eu creio, que os meus sentimentos estejam sob o meu domínio, estejam sob o meu controle e sejam resultado do que eu acabei de declarar em relação à minha fé, que na realidade as minhas ações sejam elas resultado exatamente da presença de Deus em minha vida, que sejam luz como Ele é luz, e que quando eu voltar aqui na semana que vem, se Deus permitir, nós possamos dizer como João, que temos comunhão uns com os outros, e que o sangue de Jesus há de nos purificar de todo pecado. Que na verdade nós erramos, pecamos, mas contudo o fizemos numa luta ferrenha contra a nossa natureza e contra o nosso pecado. Errar, mas errar contrariado, pecar, mas pecar arrependido, estar arrependido do que eu fiz e me esforçando e lutando para não cometer esse pecado novamente. Eu espero que eu e você possamos sair daqui esta noite dispostos a andar na luz, porque a luz nos traz comunhão e nos faz, de fato, andar puros diante de Deus. Esse é o desafio que Deus nos traz. E eu espero que esta semana seja a semana de graça em sua vida. Espero que você ande na luz. E eu espero que você, acima de tudo, perceba que somente esse caminhar, somente a santidade vai trazer comunhão para dentro do seu lar, para dentro dos seus relacionamentos, para a vida que você quer viver. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a caminhar assim, para a nossa alegria, porque o objetivo de Deus é que a nossa alegria seja completa. Não vá embora para casa triste. Como eu também, você deve ter ficado aflito no coração, porque eu me lembro dos meus pecados. Mas vá para casa feliz, porque o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo pecado. Vá para casa disposto, porque como cantamos hoje, Ele nos dará vitória sobre o pecado, se assim realmente nós nos esforçarmos por fazer. E dessa forma podemos viver e servir ao Senhor na verdade e, como Ele mesmo diz, em sua luz. Para isso precisamos de ajuda, e é exatamente o que havemos de cantar agora. Encerrar o culto com os irmãos, cantando este cântico que normalmente nós cantamos lá, nos nossos momentos de confissão. Mas ele é importante porque é uma confissão nossa, não somente de pecado, nós estamos dizendo a Deus que nós precisamos dele, e que seja essa a nossa oração, de que Deus nos ajude a andar na luz ao longo desta semana, e que nele, de fato, nós vivamos o verdadeiro Evangelho. Vamos, sob a orientação da regência, entoar hino de número 68 em nossos hinários. Vamos louvar a Deus com esse cântico.